Muito bem, queridos. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Ou como diz outras versões, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é vão. Pois bem, vamos orar, pedir a Deus que nos ajude. Pai amado, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de pregar a Tua Palavra. E com ela queremos falar um pouco mais sobre avivamento, para encerrar essa série, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da vida de cada membro dessa igreja, para que a Tua bênção esteja sobre nós, que o Senhor envie um avivamento para a nossa vida, para a nossa igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, esse é o quinto e último sermão da série de avivamento, sobre o avivamento que eu queria pregar aqui na igreja, 5 semanas, e hoje nós veremos os resultados do avivamento, parte 2, tá? Na semana passada eu falei que como consequência de um avivamento, os crentes são levados a ter mais devoção a Deus, uma vida devocional intensa, mas compaixão crentes avivados têm mais compaixão das outras pessoas e mais gratidão. Hoje também teremos 3 pontos: vigilância, fervor espiritual e expansão do reino. Esse texto que nós lemos incentiva os crentes de Corinto a sempre continuarem trabalhando na obra de Deus. Essa igreja de Corinto deu muito trabalho a Paulo. Ele escreveu pelo menos 4 cartas para aquela igreja. Ele plantou aquela igreja, Áquila e Priscila plantaram essa igreja em Corinto, passaram 1 ano e meio lá e discipulando aquele pessoal. Imagina um discipulado pelo pastor Paulo, o apóstolo Paulo. Que maravilha que deve ter sido. Mas muitos não souberam aproveitar aquela oportunidade, e aí falavam mal de Paulo pelas costas. Quando Paulo saiu, teve muitos problemas e teve que resolver muitos problemas naquela igreja. Para isso ele enviou as cartas e depois fez visitas àquela igreja, enfim. E um dos grandes problemas foi esse abordado no capítulo 15. Você, se não estiver bem familiarizado, pode ler em casa, hoje à noite ainda, quem sabe, que ele trata sobre a ressurreição final. A ressurreição de Cristo, a ressurreição dos crentes. Havia gente lá em Corinto que estava pregando que os crentes não ressuscitariam. Sabe por quê? Porque eles estavam acreditando mais no que o mundo diz do que no que um servo de Deus tinha ensinado. E a filosofia grega, Corinto é uma cidade da Grécia, que ainda hoje existe, e ainda hoje com esse mesmo nome, e ainda hoje é uma cidade grande, tá? A filosofia grega ensinava o seguinte: que o corpo é a prisão da alma, que o homem só é livre de verdade quando morre, porque a alma vai poder viver, e que todas as mazelas do ser humano residem na carne, no corpo. Mas isso não é verdade. Quando a gente guarda amargura no coração, em que membro do nosso corpo a amargura fica guardada? Fica no braço direito ou na perna esquerda? Fica no pé direito ou fica na orelha esquerda? Não, fica na alma. Fica na alma. A gente diz que fica no coração, né? Mas não é literalmente, porque literalmente o coração é um músculo. Ou seja, fica na nossa alma, na nossa mente. Quando a gente tem um desejo mal para o próximo, seja falando ou só pensando, em que parte do corpo fica? Então, as doenças sim começam muitas vezes no corpo, mas outras vezes começam na alma também. Daí é que a gente fala hoje que existem doenças mente, somáticas.
psicossomáticas. Soma é uma palavra grega que significa corpo. É uma doença que começa na alma. Por exemplo, alguém que guarda muita angústia, alguém muito ódio, aquilo vai acabar refletindo, por exemplo, pode dar uma dor de cabeça. Uma raiva que a gente tiver de alguém muito grande pode dar uma dor de cabeça, mas pode ser uma coisa pior, pode se transformar numa insônia, e a gente perdeu o sono meses a fio, ou ainda numa depressão, pode se desembocar num câncer também. Davi disse no Salmo 51 que enquanto ele se calou, os seus ossos apodreciam, mas aí quando ele confessou o seu pecado, ele sentiu liberdade, sentiu a alegria da salvação novamente. Então os gregos estavam errados na sua filosofia barata, de meia tigela, se comparados com a palavra de Deus. Os crentes de Corinto deviam deixar essas besteiras de lado e seguir firmes, sempre atuantes, ou como diz na outra versão, sempre abundantes na obra do Senhor. Trabalhar sempre para Deus com alegria, com fervor, sabendo que no Senhor nós teremos recompensa. Às vezes a gente não tem recompensa em casa. Às vezes a gente não tem recompensa na empresa, a devida recompensa. Na igreja, muitas vezes a gente trabalha, faz uma coisa ou outra, as pessoas nem agradecem. As pessoas nem agradecem. Quem já chegou para vocês que tocam e cantam, obrigado, viu, pelo louvor que vocês fizeram hoje. Obrigado por ter tocado guitarra hoje mais uma vez, Aridane. Já chegaram para você, Aridane? Já disseram isso? Não. Não. Às vezes você agradece até a palavra, a pregação. Não é que a gente faz o que faz para aparecer, ou para ter recompensa aqui na terra, ou para que vocês agradeçam. Não, a gente está fazendo todo mundo junto, um culto para Deus, cada um contribui com uma parte. Mas o que eu quero dizer é que às vezes até na igreja não tem recompensa para nós. Pelo contrário, às vezes tem perseguição de dentro da igreja, às vezes de fora também. Às vezes tem espancamento. Quantos crentes morreram e morrem, são perseguidos ainda hoje, são espancados. Aqui no Brasil, graças a Deus, isso praticamente não acontece, e a gente luta para que tenhamos sempre liberdade religiosa no Brasil, mas nem sempre, nem sempre. Frei Damião, já ouviram falar, né? Frei Damião perseguiu muitos crentes, mandou matar muitos crentes. E eu estive numa igreja, estive dando aula numa igreja na cidade de Itabaiana, que tem um núcleo do seminário lá, que ele foi até lá para dar uma surra nos crentes, mas não deu certo. Eles já tinham batido nos crentes de outra igreja, tudo organizado por ele. Aí a igreja fica na ladeira, que ele esteve lá comigo uma vez, né? E na época era assim, chão batido, era terra, e tinha chovido. E aí Deus usou um policial que tinha na cidade, que era irmão de uma irmã da igreja, mas não era crente, um irmão da igreja que era meio bravo, né? E era um cara bem grandão. Quando me contaram a história em detalhes, eles iam botar fogo na igreja, como botaram fogo em várias igrejas do sertão. Tem igreja no sertão, irmãos, que a parede, igrejas antigas, igrejas evangélicas, que a parede é dessa largura aqui, é 1 metro de largura. Igrejas em Patos, assim, em Souza. Por quê? Porque foram reconstruídas depois de uma perseguição em que alguns crentes morreram queimados. O pessoal cercou a igreja, botou fogo mesmo no entorno da igreja, do prédio, e deixou queimar, e crentes morreram queimados aqui no sertão paraibano. Pois é, mas eles não baixaram a cabeça não. Eles disseram: eu quero ver botar fogo nessa parede agora. E aí construíram templos. Eu conheci igrejas assim, com a parede bem mais larga, e graças a Deus a perseguição cessou. E lá em Itabaiana,
foi o policial, um irmão mais bravo, né? Ele era calmo, mas ele não ia deixar barato não. E tinha um cara da cidade que era meio maluco, era o doidinho da cidade. Ele era bem grande também, bem alto, bem forte. E na verdade ninguém bateu em ninguém. Quando ele foi passar, ele escorregou, aí saiu levando muita gente com ele, caiu um monte. Aí gritaram: corre que os crentes estão dando em todo mundo. Mas ninguém bateu em ninguém. E aí foram embora. Eles continuam, a igreja continua lá, irmão, no mesmo lugar, agora mais bonita, bem maior. Dei aula lá na extensão do seminário, agora é uma rua calçada, mais bonitinha. Continua abundantes na obra do Senhor. É assim, irmãos, que nós devemos ser também. Firmes. O texto diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Firme na fé do Senhor, firme na fé cristã. Como anda a sua fé? Ser também constante. Tem pessoas que são tão inconstantes na obra de Deus, na casa de Deus. Vê um domingo, falta 10. Por que não veio, irmão? Não, porque eu não quis. E às vezes fala na minha cara assim, e na cara de outros pastores também, com desdém ainda, porque eu não quis. Como quem diz assim: e aí, vai acontecer o que comigo? Porque eu não quis, eu não estava afim. Tá bom, seja bem-vindo. A gente que está aqui não está perdendo nada não, muito pelo contrário, nós é que estamos ganhando. Quem perde é quem não vem, irmãos. É ou não é? Perde uma oportunidade de prestar um culto a Deus, de louvar a Deus com música ao vivo. Como isso é bom para a alma, como isso é bom. Perde a oportunidade de receber a oração dos irmãos quando está precisando. Irmãos, eu tenho um pedido de oração, pastor, vamos no final do culto, vamos orar. Tenho um pedido. Perde a oportunidade de participar da mesa do Senhor, de comer do corpo do Senhor, de beber do sangue de Cristo. Perde a oportunidade. A gente precisa ser firme, ser constante e sempre abundantes, ou sempre atuantes na obra do Senhor. É assim que a gente tem que ser. É assim que a gente tem que ser. Tem parente nosso, né? Vocês devem ter parentes assim também. Hoje em dia não, porque hoje sou pastor, né? Mas eu já ouvi muito. Isso é barata de igreja. Menino, tu é muito novo. Né? Antigamente eu ouvia isso, né? Hoje não, é muito novo, só vai para a igreja, não sei o quê. Tive parentes que queriam me levar para lugares desonrosos. Não vou. Nós estamos aqui servindo a Deus. Esse texto tem tudo a ver com avivamento, irmãos. Tudo a ver. Esse texto nos faz pensar um pouco também sobre os resultados do avivamento que nós queremos ver hoje à noite. O avivamento conduz o cristão a pelo menos 6 atitudes. Vimos 3 semana passada, né? Vamos ver hoje as últimas 3 das 6 principais, dos 6 principais resultados que o avivamento produz. Em primeiro lugar, ou em quarto lugar, né? Vigilância espiritual maior. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao versículo 14, nós lemos o seguinte: 2 Pedro 3, 10 a 14. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. A Bíblia diz para a gente não andar ansioso com coisa alguma, né? Jesus disse isso, o próprio Pedro escreveu isso na primeira carta, capítulo 5, versículo 7. Mas aqui ele diz que a gente deve esperar a vinda do Senhor ansiosamente, como a gente quer que algo aconteça muito
Quando a gente está esperando muito alguém chegar, sabe quando a nossa mãe saía, ia no centro resolver alguma coisa, deixava a gente em casa, quando a gente era pequeno, a gente ficava com aquela saudade, queria que a mamãe voltasse logo. É mais ou menos assim. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo derreterão, os elementos celestiais. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados, sem mácula e irrepreensíveis, até que Jesus Cristo volte. É assim que nós devemos viver, com uma vigilância espiritual adequada. Alguém já falou em vigilância aqui? Não sei se foi Calena, não foi Jó, né? É assim que a gente deve viver. É assim que crentes avivados vivem. E o que é vigilância? Vigilância é estar sempre alerta, como o lema dos escoteiros. É quando você tem algo de muito precioso, e você diz: eu não vou mostrar para todo mundo, ou eu não vou andar com isso, é muito caro. Já pensou se alguém me toma isso, me rouba? Isso é vigilância. E é interessante que às vezes o diabo pode roubar a bênção que a gente está, a bênção de guardar a palavra de Deus, a bênção de sair do culto louvando a Deus, feliz com a palavra, feliz com Deus, por uma coisa pequena muitas vezes, falta de vigilância. Às vezes uma seta maligna na nossa mente, vem alguém enviado pelo diabo para falar mal de alguém para a gente perder a bênção. Às vezes é no trânsito alguém que dá uma fechada na gente, a gente tem que andar vigilante para não perder a bênção que Deus nos deu. E essas coisas tendem a acontecer depois de recebermos grandes bênçãos. Quando Jesus estava no monte lá da transfiguração, Jesus, João, Pedro e Tiago, que eles viram, apareceram para eles Moisés e Elias, eles estavam num lugar maravilhoso, sentiram a glória de Deus. O texto diz que o corpo do Senhor Jesus se transfigurou, ficou resplandecente. Eu acredito que tenha acontecido um fenômeno ali, de eles verem como Jesus seria na sua ressurreição, ou até talvez na sua vinda, que Pedro, que nem era fabricante de tendas, Pedro era pescador, Tiago e João também, os três eram pescadores de profissão. Pedro, que é um grande líder, sempre foi um grande líder, tem seus erros, como todo mundo, mas nunca esperou por ninguém fazer as coisas. Já perceberam isso? Pedro sempre tomou a iniciativa. Não é à toa que ele foi o primeiro líder da igreja. Ele disse: Senhor, quer que façamos aqui 3 cabanas? Mas Pedro não tinha habilidade para fazer cabana ou para fazer tenda. Ele era pescador. E não eram 3 pessoas que estavam ali, eram 6. Quando a gente está na presença de Deus, a gente nem se importa com o que é mais necessário, porque aquelas 3 cabanas não eram para ele, Tiago e João, era para Jesus, Elias e Moisés. Pedro queria ficar mais tempo lá, ele nem pensou nele, nem pensou em Tiago e João. Tiago e João também nem disseram: não, 3 não, 6 e nós, ou 5, se você quiser dormir ao relento, problema seu. E a gente? Não, eles não tiveram essa atitude. Os 3 estavam ali diante de Deus, encarnado e transfigurado. Quando eles desceram do monte, já tiveram que expulsar um demônio, que os outros 9 apóstolos não conseguiram. É assim, irmãos. Às vezes a gente recebe uma grande bênção de Deus e tem que estar vigilante, porque logo depois pode ter uma grande prova para nós. E por que eles não expulsaram os outros? Porque não tiveram fé suficiente. Vigilância. Em quinto lugar, ou segundo lugar hoje, fervor.
espiritual. O texto de Romanos 12, 11 fala sobre isso. Fervor espiritual. Veja o que diz Romanos 12, 11. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Não devemos nos descuidar no nosso zelo de servir ao Senhor. Ou seja, devemos servi-lo com zelo. Uma atitude pode virar um hábito pela frequência da prática. Não tenho o hábito de ler a Bíblia e orar diariamente. Faça amanhã. Procure um horário que você tenha, ou crie, porque isso é prioridade. Faça amanhã. Terça, busque fazer no mesmo horário, do mesmo jeito, porque aí vai virar um hábito. Na quarta-feira vai ser mais fácil. Seja como for, devemos ser sempre fervorosos de espírito, fervorosos espiritualmente. Tem gente que é fervoroso de espírito e passa o culto calado, irmãos. Ser fervoroso de espírito não significa ficar dizendo aleluia e glória a Deus o culto todo, não. Isso é da personalidade de cada pessoa. Tem gente que sente muito a presença de Deus, fica calado, não diz um amém. Mas é firme, é constante na obra de Deus. Ama a Deus. Você pode chegar perto dele, se aproximar para conversar, que ele vai ter algo sobre Deus para falar. Pode chamar para fazer algo na igreja, que ele ou ela vai topar. Vai dar certo. É o que ele vai dizer. Porque é zeloso, é fervoroso na obra do Senhor. É interessante que praticamente todos os grandes personagens bíblicos, em algum momento, tiveram uma crise de fé ou um esfriamento. Isso aconteceu com Abraão, o pai da fé, quando ele resolveu concordar com Sara para que providenciasse o filho da promessa, e aí nasceu Ismael. Ele não creu naquele momento que Deus, o Deus Todo-Poderoso, lhe daria um filho com sua mulher. Ele fraquejou ali, espiritualmente. Moisés também, no começo, ele não queria servir ao Senhor. Ele não queria ser o líder que libertaria os hebreus. Elias foi para dentro da caverna. Já preguei sobre isso aqui ano passado. Davi pecou com Batseba, mandou matar Urias, não puniu o filho Amnon, estuprador, que ele tinha dentro de casa, estuprou uma das suas filhas, uma das suas irmãs por parte de pai. E aí deu um maior problema. Absalão, 2 anos depois, mandou matar Amnon, e depois queria matar Davi. Pedro foi repreendido por Paulo, diante de todos. Paulo diz isso na carta aos Gálatas. João Batista também mandou perguntar no final da sua vida, antes de ser decapitado, aos seus discípulos: vão lá e perguntem a ele, a Jesus, se é ele mesmo, ou se a gente tem que esperar outro. João Batista tinha batizado Jesus Cristo. Ele viu o Espírito Santo descer como uma pomba. Ele ouviu a voz do céu dizer: este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Mesmo assim, ele duvidou. Jesus nem respondeu: não, sou eu mesmo, não. Vai lá e diga o que está acontecendo. Os leprosos são purificados, pecadores são perdoados, os mortos ressuscitam, e aos pobres é pregado o Evangelho. E aí ele lembrou-se das profecias do Antigo Testamento, sobretudo de Isaías 35. Mas Paulo não, irmãos. Paulo é impressionante.
ele não fraqueja, ele não tem uma crise de fé, ele não esmorece em um momento sequer. Nas suas cartas, ele apanha das igrejas que ele plantou. Só a igreja de Filipos que não deu trabalho para Paulo, mas deu trabalho para plantar. Vocês lembram como foi plantada, foi fundada a igreja de Filipos? Ele e Silas estavam pregando, e uma menina que fazia adivinhações, endemoniada, dias a fio, ficou dizendo, perturbando: lá vão 2 servos de Deus e tudo mais. Aí ele expulsou o demônio daquela menina, como gratidão, mandaram prendê-los, espancaram-nos, e eles na cadeia, por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. É o que diz Atos 16, 25. E ali surgiu uma igreja. Paulo nunca desanimou, nunca. Paulo pôde dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele sabia que era pecador. Em Romanos 7 ele disse: o bem que eu quero fazer, nem sempre é o que eu consigo fazer. No meu homem interior, meu espírito tem prazer na lei de Deus, mas nem sempre eu consigo obedecer. Em 1 Timóteo 1,15, ele disse que era o principal dos pecadores. Ele se considerava assim, porque ele sabia que havia sido perseguidor. Aí a gente vê hoje crentes dizendo: você é igual a Jesus Cristo, você tem o mesmo poder que Deus tem, basta você falar o que você quer, você vai conseguir. Vai ler a Bíblia. Nós somos pecadores, irmãos, mas nós devemos buscar ser fervorosos na obra de Deus. Está faltando fervor na sua vida? Peça a Deus um avivamento. Em sexto e último lugar, ou terceiro lugar de hoje, o resultado de um avivamento é a expansão do reino de Deus. Crentes avivados querem sempre expandir o reino de Deus, pregar para outras pessoas, querem que outras pessoas se convertam, querem plantar novas igrejas. Atos capítulo 11, verso 23 diz assim: ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. Mais uma vez a ideia de firmeza, mais uma vez ela aparece aqui. Barnabé viu o que Deus estava fazendo na igreja, e ele ficou tão feliz, mas tão feliz, que ele foi chamar ninguém mais, ninguém menos que Saulo de Tarso. Ele foi lá em Tarso, e essa Antioquia, essa cidade aí, para a cidade que Paulo morava na época, Tarso, era como daqui em Natal. Irmãos, eles não tinham carros motorizados não, viu? Ele poderia ter mandado uma carta, né? Não, ele foi pessoalmente. Convenceu Paulo a ir morar lá em Antioquia, e por um ano inteiro eles discipularam aqueles crentes. Sim. E a expansão do reino? Depois dos crentes discipulados, uma liderança formada naquela igreja, pastoreada inicialmente por Barnabé. Aí em Atos 13, você pode virar a folha aí da sua Bíblia, do verso 1 ao verso 3, diz o que aconteceu. Atos 13, 1 ao verso 3. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Inicialmente era só Barnabé e Paulo, né? Mas tem outros nomes aqui: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse:
Separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. E essa foi a primeira viagem missionária de Paulo. Começou assim. Sabe quanto tempo durou entre a conversão de Paulo e a sua primeira viagem missionária? Sabe quanto tempo, irmãos? Mais ou menos 15 anos. 15 anos. Tem muita coisa interessante nessa passagem. Uma delas é esse tempo que Paulo ficou na incubadora, digamos assim, né? Ficou trabalhando em igrejas onde ele congregava, talvez até liderando igrejas, durante esses 14 anos iniciais, até chegar em Antioquia. Porque ele já era um rabino, ele já era um líder do judaísmo, quando ele se converteu. Então ele conhecia muito bem a Bíblia que eles tinham na época, que era o Antigo Testamento. O Novo Testamento foi sendo escrito aos poucos. Mas eu vejo hoje crentes muito precipitados. Eu quero servir, eu quero ser um missionário, eu quero pastorear uma igreja, eu quero plantar uma igreja, que o pastor me dá uma oportunidade. Tem isso, acontece muito isso. Tá bom, meu irmão. Quanto tempo convertido você tem? 3 meses. Já leu a Bíblia toda? Não. Deus dá na hora. Dá o que na hora, pastor? Dá o que? Porque para preparar Moisés, Deus levou 80 anos. Para preparar Paulo, Deus levou 14 anos, sendo ele já rabino. Para Jesus começar o seu ministério público, ele só começou aos 30 anos. Aí vem um novo convertido de 3 meses, que quer plantar uma igreja. O apóstolo disse: calma, meu filho, venha para o culto de doutrina, venha para a escola dominical, venha aprender pelo menos o nome dos 66 livros da Bíblia, tenha paciência. Aí o cara se chateia e sai da igreja. Aí tem pastor que cede, não, porque se eu não der oportunidade, ele vai embora da igreja. O problema é dele. Quem não sabe tem que aprender. Tem coisa que só vem com o tempo. Experiência, por exemplo. A gente pode ir lá no supermercado, comprar 2 quilos de experiência, ou 2 litros. Ou se a gente fizer um curso de 1 ano, lendo 50 livros ou 60, a gente vai adquirir experiência. Não, só vem com o tempo. Irmãos, fato é que Deus escolheu aqui 2 homens fantásticos, Barnabé e Saulo, para expandir o reino. Aquela igreja avivada estava cultuando, fazendo o que a gente chamou de consagração, né, irmã Maria? Jejuando, culto de manhã, orando, culto de oração. E enquanto eles buscavam a Deus intensamente, vejam que eram profetas e mestres, os 5 estavam ali servindo a Deus. Era liderança, era um culto de liderança da igreja. O Espírito Santo falou. E é interessante as palavras que o Espírito Santo usa, né? Separai-me. Por quê? Porque a obra missionária é de Deus, é do Espírito Santo. Então, quando alguém é separado para plantar uma igreja, para pastorear uma igreja, é separado por Deus inicialmente. Deus essa convicção aos homens, à igreja, que reconhecem aquele chamado. Mas é Deus quem chama primeiramente. Irmãos, não há nenhum caso de avivamento em toda a história do cristianismo que não tenha desembocado em missões. Se não terminou em missões, de uma forma ou de outra, não foi avivamento. Pode ter sido barulho, pode ter sido oba-oba, pode ter sido sensações maravilhosas, emoções ótimas.
Pode até ter tido manifestações dos dons do Espírito, mas não houve avivamento, se não houve missões. Em todos os avivamentos foi assim. Quer saber se você é de fato um crente avivado? Pense agora, responda para si mesmo. Eu quero que o Evangelho chegue para todas as pessoas do mundo. Eu penso de vez em quando nisso, ou penso constantemente sobre isso. Eu quero compartilhar a salvação que eu desfruto com as pessoas que ainda não a têm. Se você pensa assim, você é avivado. Se você ainda não pensa assim, peça a Deus para avivá-lo espiritualmente. A igreja de Atos foi avivada quando eles receberam o batismo com o Espírito Santo, ali em Atos capítulo 2, em Jerusalém. Depois de 10 dias intensos de oração, eles começaram a falar, nem sabiam o que era, estavam falando em línguas, mas os incrédulos que estavam no entorno disseram que ouviram, cada um na sua própria língua, ouviu sobre as maravilhas de Deus. E é interessante que aqueles crentes não falaram nas línguas daquele povo, eles falaram em línguas como os crentes falam hoje em línguas. Tanto é que eles disseram inicialmente que os crentes estavam bêbados. Se você nunca viu alguém falando em línguas, você não é crente, e vê 120 pessoas falando em línguas ao mesmo tempo, pode pensar a mesma coisa. Aí eles ficaram em Jerusalém, 3.000 conversões, depois mais 5.000 conversões, proibição, eles foram proibidos de pregar o Evangelho, pregaram mesmo assim, mas não saíram de Jerusalém, e já estava na hora de sair. Aí Deus mandou uma perseguição, que serviu para avivar a igreja. Deus tem formas misteriosas também de trabalhar, porque em Atos 8:1 diz o seguinte, que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para as regiões de Samaria, Judeia, Samaria e pelos confins do mundo, né? Foram pregar o Evangelho onde Jesus tinha dito que ele deveria ser pregado. Quando houve a reforma protestante, 1517, Martinho Lutero traduziu o Novo Testamento em apenas 11 semanas. 11 semanas. E quando a Bíblia foi traduzida para o alemão, houve um grande avivamento. Eles passaram a enviar missionários para várias partes da Europa. Naquela mesma época, o Brasil acabara de ser descoberto. Alguns anos depois, João Calvino, em Genebra, mandou os primeiros crentes para virem morar no Brasil. E ficaram no Rio de Janeiro. E não eram pastores, missionários, eles vieram com suas famílias para trabalhar aqui no Brasil, e enquanto trabalhavam, pregavam o Evangelho. E foram realizados os primeiros cultos aqui no Brasil, que foram em francês originalmente. Depois vieram outros, e aí veio a missionária Sarah Calley, veio com seu esposo, Robert Calley, fundaram a Igreja Congregacional Fluminense, a primeira igreja evangélica do Brasil, no Rio de Janeiro. E aí houve a primeira lição de escola bíblica em língua portuguesa no Brasil, ministrada pela missionária Sarah Calley, sobre Jonas dentro do peixe. E aí veio depois, no começo do século XX, 1905, 1906, o movimento pentecostal começou lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. E o movimento pentecostal de 1906 até hoje é o maior movimento missionário de todos os tempos. Nunca houve uma expansão tão grande do reino de Deus como desde o fundamento do movimento pentecostal, de 1906 para cá, 2021. Você vai e viaja numa cidade pequena, às vezes não tem nenhuma igreja católica lá, mas tem uma Assembleia de Deus lá, não é verdade? A gente passa na estrada, vê uma igrejinha lá, é uma Assembleia de Deus. A gente chega num lugar perigoso, está havendo um culto. Qual é a igreja que está fazendo um culto lá? É a Assembleia. Eles estão lá, estão em todo canto. Irmãos,
avivamento resulta em missões, plantação de novas igrejas. As pessoas que não servem a Deus, irmãos, estão caminhando para o inferno. É isso. Deus tem pressa. Quinta-feira eu falei sobre isso aqui. As 3 orações que a gente deve fazer, né? Sempre. Uma delas é para que Deus envie missionários o quanto antes. Assim eu quero concluir, irmãos, a nossa série sobre avivamento. Os resultados de um avivamento, recapitulando, são devoção profunda, compaixão, amor intenso com o próximo, gratidão profunda a Deus, vigilância espiritual maior, sejamos sempre alertas, fervor espiritual e expansão do reino de Deus. Como é bom ser um crente avivado, como é bom sentir a presença de Deus, e como é bom poder andar desse jeito. Chamo o grupo de louvor. Eles vão cantar um hino, em seguida nós vamos ministrar a ceia do Senhor.